Ah, deixa eu ver, criar um negócio aqui, tem que ter uma ideia para criar um aplicativo para ganhar dinheiro, pessoal. Deixa eu ver, de repente um que possibilite as pessoas se encontrarem e aí dar um relacionamento, já namora, já... Hã? Ah, já tem? Ai, meu Deus do céu, deixa eu pensar no outro aqui. Já sei. Um aplicativo, pessoal, pedir carro na rua, um transporte, entendeu? Que já tá... Ah, já tem também? Pô, gente, pô, me ajuda aí, cara. Vamos criar um aplicativo aí que não existe para poder ganhar uma grana. Pô, me ajuda aí, deixa eu ver aqui, tem uma ideia. Deixa eu ver, um negócio que pede comida, de repente? Fala galera, viralizando na área! Era uma vez 3 amigos que queriam criar uma empresa de tecnologia. Eles se reuniam na garagem de um deles e começaram a construir computadores em miniatura. O ano era 1976 e 40 anos depois, essa empresa se tornou a maior produtora de computadores do planeta. É claro que a gente está falando da Apple e assim como o Google e o Facebook, começou como uma startup, um termo que é muito utilizado no mundo dos negócios. Mas você sabe o que é um startup? Por isso, a gente trouxe aqui o Paulo Espanha, que vai explicar um pouquinho pra gente. Ele que é coordenador do programa Startup Rio. Chega aí, Paulo. Tudo bom? Tudo certo. Como é que você tá? Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Sente aí, fique à vontade. Paulo, a gente começou aqui falando um pouquinho da Apple e eu falei que ela era uma startup. Tá correto isso? A Apple já deixou de ser uma startup. Ela realmente começou como uma startup. Lá nos idos dela, como você bem colocou, ela começou com um desafio. O desafio dela era produzir os primeiros computadores, que era uma demanda dos amigos deles. Então eles queriam usar terminais, os terminais eram caros, então ele desenvolve um protótipo de um terminal, que acaba virando o Apple I. Então nessa época, assim, os computadores era aquela coisa gigante, né, que ficava na sala, ocupava uma sala inteira. E o Steve Jobs tinha essa coisa de querer criar um computador pessoal ou não? Isso já existia? Não existia. Isso é que é mais interessante. E ele fala uma coisa muito engraçada, porque assim, quando você olha esses computadores em filme, você na realidade só vê aquelas luzinhas e as fitas girando, mas na realidade o computador daquela época era muito mais do que isso. Era uma máquina gigantesca, ocupavam salas e mais salas, né? E eram caríssimas. Então, ele era um programador, ele jovem, adolescente, era programador, e queria fazer os seus programinhas lá no terminal. Mas era caro aquilo. Eu disse, tá bom, mas como é que eu resolvo essa dor? Engraçado, ele olha para a dor deles, meus amigos também têm essa dor. Então vou criar um terminal para eu poder desenvolver meus programas. Então ele cria esse terminal, né? Que era cheio de fio, cheio de emaranhado de fio, dava defeito a cada 10 minutos, porque tinha que soldar de novo os fiozinhos lá. Aí eu disse, bom, deixa eu fazer um circuito impresso aqui, porque vai economizar e vai me dar menos problema. E meus amigos também vão começar a usar. Então eu posso vender para eles, aí paga meu custo ali e pronto, resolvi meu problema. E ele faz isso. Então ele desenvolve as primeiras plaquinhas lá, vende para os amigos dele montam os equipamentos deles e ele resolve o problema dele. E isso é o princípio de uma startup. Quer dizer, uma startup é alguém que olha uma necessidade de um grupo, um problema, né? Um problema, né? E tenta resolver aquilo ali de uma forma inovadora, disruptiva, né? Criativa, né? Então é o que ele faz. Na sequência, o que ele olha? Ele põe aquela plaquinha e vai lá na loja de Palo Alto vender só as plaquinhas. E o Paul, que era o dono da loja, disse, não, a plaquinha eu não quero, eu quero o bicho inteiro, negócio né? A já caixinha, completo, né? Quero... Pô, me dá um negócio completinho, né? Quero ter trabalho de montar. Meus clientes não querem montar. Meus clientes... Aí ele percebe que tem uma outra dor. É que nem todo mundo é programador, né? Isso, né? Nem todo mundo quer montar a plaquinha. Tem gente que até é programador, mas o cara quer a caixinha pronta. Eu sou apenas programador. Eu não sou o cara que monta a caixinha. Que no mundo das startups a gente fala de pivotar, ou seja, de mudar o plano de negócio. Como é que eu evoluo nisso daqui? Então, da caixinha eu viro um equipamento, e esse equipamento já tem uma caixa, uma embalagem, um negócio bonitinho. Então, ele entrega, ele vai lá, tem o desafio, monta e cumpre esse desafio. Apple, mas startup está sempre ligado à tecnologia ou não? Startup nem sempre ela está ligada à tecnologia. Embora a base tecnológica seja um comum entre eles. Se você olhar o Uber, né?
O Uber, evidentemente, já deixou de ser uma startup, porque ela hoje vale 3,5 bilhões de dólares. Né? E é uma empresa de logística. Né? Mas ela tem uma base tecnológica. Ela é uma empresa de logística, tem uma base tecnológica. Por que a base tecnológica? Porque a base tecnológica permitiu ao Uber escalar para o mundo inteiro. Então, essa é a vantagem de você ter a base tecnológica. Você consegue fazer um produto local escalar de forma logarítmica. E o segundo conceito de uma startup. Então, startup é uma empresa projetada para resolver, para solucionar problemas de forma inovadora, né? E projetada para escalar rapidamente. Um pequeno restaurante não é uma startup, que ele não vai escalar. Uma franquia também não. Então, esse é o conceito da startup. Nesses dois momentos, você vê, conseguimos inovar e conseguimos escalar para um momento enorme. Eu sempre estudei muito sobre a criação de startups. E durante essa minha jornada, eu consegui ganhar uma boa bagagem, o que me levou, no ano de 2010, a fundar uma empresa chamada BizStart. Com a BizStart, a gente tinha como grande objetivo levar jovens empreendedores a conseguirem validar os seus modelos de negócios sem gastar muito dinheiro, criar sua empresa sem perder toda a sua grana arriscando nesse negócio. Bem, a BizStart foi uma empresa onde a gente conseguiu bastante sucesso e eu e meus sócios, nós passávamos muito tempo viajando por todo o Brasil, dando treinamento, palestras, consultorias. Até que chegou um determinado ponto na minha vida que ficou bastante complicado eu conseguir manter essa jornada tão árdua no trabalho. Afinal, eu já estava casado, eu tinha uma filha pequena e, de fato, eu não conseguia manter essa jornada e precisava de uma solução para isso. Foi nesse momento que eu e meus sócios nós começamos a buscar soluções para que a gente conseguisse escalar esses treinamentos que a gente estava fazendo no mundo offline e levar esses treinamentos para o mundo online, através da produção e criação de cursos online. Mas acabou que a gente não conseguiu achar nada no mercado que resolvesse esse nosso problema por completo. Foi então que, olhando para esse grande problema, que nós enxergamos uma oportunidade de criar uma solução própria que atendesse não só ao que a gente queria fazer na BizStart, mas a outras pessoas que tinham as mesmas dores. E foi nesse momento que começou a surgir a Eduz. Então, a Eduz ela foi criada em 2013 com a promessa de ser uma plataforma para hospedar, gerenciar e vender cursos online. Hoje, com quase 6 anos de atuação, nós já impactamos mais de 1 milhão de alunos, já fomos acelerados pela Promessas Endeavor, pela 500 Startups e pela Google, ganhamos o prêmio de empreendedor de sucesso da Pequenas Empresas de Grandes Negócios, fomos eleitos a melhor startup para se trabalhar no Brasil e no final de 2008 fomos eleitos a Startup do Ano, entre outros prêmios que conquistamos ao longo da nossa jornada. Então, para fechar, quero deixar uma mensagem para vocês. A gente de fato acredita que o acesso à educação de qualidade desperta nas pessoas o melhor de si. E é dessa forma que nós vamos mudar o mundo. É uma questão de demanda, né? O cara observa uma demanda, vê que ali tem uma oportunidade de negócio. Quando ele começa a colocar aquilo ali em prática, ele vê que outras oportunidades vão se abrindo e aí ele vai expandindo, né? O negócio dele. É aí que começa a questão das empresas que olham de fora e começam a financiar esse tipo de startup? O financiamento, isso é uma pergunta interessante, porque o financiamento ele pode começar a partir de casa. Você pode ter uma ideia, né? E você pode pedir os seus amigos, seus pais, seus parentes para financiar. Isso é chamado love money, né? Que apesar de ser aquela vaquinha de casa, né? Mas que precisa ser tratado da mesma forma como se fosse um investidor de externo. Para quê? Para que não haja mal entendimento ou conflitos no futuro. Existe um investidor chamado semente, o capital semente, que é aquele que aporta enquanto ainda está na ideia até gerar o produto.
existe um investimento chamado anjo, que são para aquelas empresas que já estão constituídas, já têm um CNPJ, já estão emitindo nota, né? E ele quer fazer escalar essa empresa para ela poder chegar mais adiante. E tem o Venture Capital, tá? Só para dizer alguns, que é quando o investidor ele quer uma participação na empresa também, para poder aí sim escalar para a bolsa e depois abrir capital e depois vender participação para ele retornar ao investimento dele. O Startup One, ele foi um projeto desenvolvido já há 7 anos aqui pela FIAP, onde a gente buscou desenvolver as competências de empreendedorismo, criatividade e inovação nos alunos. O que a gente percebeu? Que a grande parte das empresas estão buscando hoje profissionais que têm essas competências. Que eles são profissionais que, mesmo que não queiram abrir uma empresa, eles vão ter um comportamento empreendedor dentro da instituição onde eles estão trabalhando. E a gente começou a ver que o único jeito de se ensinar esse tipo de competência é botando a mão na massa, né? É tentar criar algo novo, tentar desbravar um mundo novo para essas pessoas e gerar valor. Então, o que a gente fez? A gente criou um módulo que é encaixado em todos os cursos da FIAP. Então, ele funciona não só no MBA, mas desde do ensino médio, graduação e pós-graduação, todos os alunos da FIAP eles passam por um ciclo de construção de uma resposta a um problema real do mundo através de uma startup, né, de uma pequena empresa que quer ser uma grande empresa no futuro, né, que vai passar por um momento de incerteza, vai passar por um momento de testar o seu conceito e seu valor e chegar no final com uma proposta de como esse time empreendedor vai gerar um grande impacto no mundo. Agora, Paulo, explica pra gente o que é o termo startup unicórnio. Cara, esse é um termo interessante. Ele foi cunhado pela Aileen Lee, que era uma investidora da Cowboy Venture, em que ela olha um relatório e vê 39 startups que chegaram a um valor acima de $1 bilhão. E ela olha, isso aqui é uma raridade, é tão raro quanto um unicórnio. E aí a coisa pega, porque o termo se torna comum no mercado. E aí é interessante, porque o termo não só se torna, como as coisas evoluem. Hoje você já tem o Decacorn, que são empresas que startups que valem acima de $10 bilhões, né? Empresas que valem acima de $100 bilhões. Então a coisa começa a evoluir. E hoje nós temos no mundo inteiro mais de 300 unicórnios nesse sentido, né? Vamos dizer assim, mais de 10%, por exemplo, está na China. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, pera aí só um instantinho. Consegui. Voltou. O mercado chinês está realmente de olho nos brasileiros? Isso é uma pergunta interessante, porque recentemente nós recebemos lá na Startup Rio uma comitiva do governo de Macau. Então eles vieram conhecer o programa Startup Rio e vieram propor uma parceria nossa de levar os nossos empreendedores para lá e trazer os empreendedores deles para cá. Nós para conhecermos o mercado chinês e eles para conhecer o mercado brasileiro, sul-americano, né? Um intercâmbio, né, de startups. Um intercâmbio de startups. Por quê? Porque eles querem vender aqui, a partir já de startups. Olha que coisa interessante. E Macau é uma cidade que fala português. É uma ex-colônia portuguesa, né? Além do que, Macau, segundo eles nos contaram, é o terceiro maior PIB da China. Ela tem um PIB 7 vezes maior do que Las Vegas. Então, assim, qual é o grande interesse deles? É investir em startups. Para quê? Para poder vender inovação e produtos chineses aonde? Por exemplo, no Brasil. Fala galera do Viralizando, tudo bem? Meu nome é Rafael Fioretti e eu sou um dos fundadores da CryptoAnsi. A CryptoAnsi é uma startup que nós criamos para ajudar os investidores de criptomoedas. Basicamente, a gente ajuda a consolidar a posição de todas as carteiras desses investidores
que podem estar espalhadas no mundo inteiro. Então é muito comum que as pessoas, quando investem em criptomoedas, elas tenham várias contas para poder operar, né? Então, Brasil, Estados Unidos, enfim. E normalmente essa posição ela fica, você tem a visão somente da onde você está aplicando. Então, basicamente, a nossa startup reúne todas essas informações e te dá uma posição em tempo real das suas carteiras. Essa ideia surgiu durante o nosso MBA na FIAP. Nós investíamos em criptomoedas e tínhamos esse problema de ter que ficar atualizando a planilha todos os dias para saber se está ganhando, se está perdendo, qual que está ganhando, qual que está perdendo. Então, a gente criou esse aplicativo pensando nessa grande dor nossa. A FIAP tem um programa de startups durante os cursos de MBA e serve como um trabalho de conclusão de curso. E a gente fez essa ideia para esse projeto da FIAP, acabamos saindo como vencedores do Startup One em 2017. De lá, a FIAP mandou a gente para a Babson, que é uma das principais faculdades de empreendedorismo nos Estados Unidos e também no mundo. E foi super enriquecedor, conseguimos melhorar o nosso produto enquanto estivemos por lá. Voltamos e nos aplicamos para o programa da Oracle de Scale Up também. Então eram mais de 4.000 participantes no mundo todo. Eles selecionaram apenas 40, nós fomos um dos selecionados. E com a ajuda deles conseguimos montar um ambiente em nuvem, fizemos várias coisas bacanas. E foi uma experiência super rica, só que agora no começo do ano, né, agora no carnaval, a gente viu que estava tendo muita baixa, as pessoas já não têm investido tanto em criptomoedas, então a gente decidiu por descontinuar o nosso produto e já estamos pensando em outras oportunidades para a CryptoAnssi dentro do mercado. Esse mercado de startups é algo que é super dinâmico, então você tem que estar sempre correndo atrás, entendendo, estudando para estar com o seu produto que tenha uma viabilidade dentro do mercado, né? Então a gente resolveu reformular o produto, então estamos trabalhando nisso agora. E por conta desse projeto que você está coordenando, você já deve ter visto aí várias startups, várias jornadas, né, como você disse. Tem alguma que é muito promissora, assim, que você olhou e falou assim, cara, isso daqui vai dar caldo? Você poderia citar, de repente, alguma? Tem algumas nacionais e mesmo dentro de casa lá nós temos umas que são fantásticas. Só para citar duas, nós temos uma empresa que é uma startup na área de gestão de presença e percepção de presença, né? Então ele pode fazer a percepção de presença, por exemplo, numa escola, numa sala de aula, num ambiente de negócio, num shopping. E ele hoje já abriu filiais em Porto, em Braga, em Portugal, né? E está escalando para outras cidades como o México, que essa é a UPA. Tem uma outra que é a EdTools, que é uma startup de gestão de conteúdo. Ela também está escalando muito rápido. Então, sim, você tem... e para falar das que passaram pela Startup Rio, para falar que não passaram pela Startup Rio, você tem, por exemplo, a Doutor Consult, que é uma ideia genial, que ele nasceu a partir de dois médicos que querem fazer um serviço médico para uma classe C e D. Então, eles realmente escalaram de uma forma muito boa e já estão começando a pensar em se internacionalizar. Então, sim, tem diversas. De novo, os empreendedores brasileiros, por conta da dificuldade, aquilo que a gente estava falando da inovação às vezes vem da dor, né? E como aqui tudo é difícil no nosso país, eles olham essas dificuldades e tá bom, como é que eu supero essas dificuldades para escalar? Porque você chega lá fora, tem dificuldade, claro que tem dificuldade, mas algumas delas não são tão complexas quanto as nossas. De repente então, mais fácil, solo mais fértil, né? Apesar da gente ter tantos problemas, né? Mas acaba sendo um solo mais fértil para a criatividade, né? Exato, exatamente. Eu comecei como aluno, né? Eu entrei na FIAP porque eu queria, de fato, criar uma startup. E eu encontrei aqui tanto o método, quanto o tempo, a dedicação, colegas, estrutura que me ajudou a, primeiro, pensar qual seria o meu foco de negócio
e depois de como é que eu valido, de como é que eu prototipo, de como é que eu crio um modelo de negócio, e até me deram a capacidade de apresentar minha ideia para uma rede de investidores que puderam alavancar a minha proposta de negócio. E a partir desse primeiro contato com a universidade, eu comecei a pensar como é que a gente pode facilitar isso. Inclusive, aí nasceu um curso, que é um dos nossos cursos de MBA, aqui na FIAP, que é o curso de Business Innovation, que é um curso onde ele traz as ferramentas necessárias para uma empresa se transformar. Então, é um curso que fala muito dessa conexão com esse mundo e de constante revolução que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo mudanças tecnológicas cada vez mais rápidas, o comportamento dos usuários tem mudado rapidamente também, e ao mesmo tempo os próprios negócios estão se transformando de uma maneira muito ágil. Então, como que uma empresa faz gestão nesse mundo volátil? E aí esse curso nasceu baseado na minha experiência aqui na universidade. E o que começou a acontecer é que a gente conseguiu amadurecer esse modelo do programa Startup One, e hoje o que a gente fala é que o que a gente quer proporcionar ao nosso aluno é uma experiência onde ele se liberta de algumas amarras psicológicas, né? Às vezes a gente se coloca algumas amarras, algumas ciladas mentais, e a gente se auto-sabota num processo. Então, eu não sou inovador, eu não sou criativo, eu não me considero, eu sempre brinco com os meus alunos, eu pergunto na aula 1, né, quem se considera criativo? E a gente tende a falar que não, né, porque a gente tem essa percepção de que existe um mito, né, que o grande empreendedor ou o grande criativo, o guru, né, são poucas pessoas que conseguem fazer isso. E na verdade não, são ferramentas que a gente aprende e a gente usa e a gente vai cada vez mais com o seu uso se aperfeiçoando. Desenvolver uma startup não é um bicho de 7 cabeças, né? Aqui no Brasil a gente tem vários programas governamentais, cursos em universidades, premiações, tem todo esse tipo de incentivo também para o brasileiro, né? Não, é verdade. Existem muitos incentivos. As universidades hoje, elas começam a trazer cursos na área de empreendedorismo. Eles começam a olhar as startups e começam a adequar os seus currículos para essa área de empreendedorismo. Infelizmente, na área na educação de ensino médio, isso ainda é raro. Enquanto isso já acontece muito nos Estados Unidos, em países como Estados Unidos, Canadá, Europa, o ensino médio já te ensina alguma coisa de empreendedorismo, oratória, governo. Aqui no Brasil, isso ainda é muito carente. O que poderia melhorar muito. Na área de incentivos governamentais, você tem o próprio programa Startup Rio, que é um programa único no estado, que está no país. Você tem agências federais, como a Startup Out e a MS, a Startup Brasil, que visam fazer programas de aceleração e de aceleração para fora do país, levar startups para fora do país. A própria Apex faz isso também. Então, existe uma série de incentivos. O governo, os últimos governos têm olhado isso com um certo carinho, de tal forma a tornar esse ambiente mais fértil e mais fácil. Evidentemente, na construção da área de educação, a gente precisa melhorar muito ainda. Tá? Realmente precisa melhorar muito. Em premiações, a gente tem muitas rodadas de premiações. O empreendedor só precisa lembrar o seguinte: premiação é bacana, mas não sustenta a startup. Então, Paulo, assim, nosso programa está acabando, infelizmente, o papo está muito maneiro, e eu queria que você desse uma dica para o pessoal de casa que tem uma ideia na cabeça. Como é que esse cara consegue tirar essa ideia da cabeça e se transformar num empreendedor? A dica, não tem uma dica, são várias dicas. Lembra o seguinte, é trabalho. Você olha o seu programa, olha a sua ideia, vai validar com o mercado. Faça cursos, observe quem já está trabalhando, frequente ambientes de empreendedorismo, olhe, leia livros como Nada Easy,
livros sobre empreendedorismo. Olhe, procure entender como as pessoas, como empreendedores saíram do lugar a partir de pouquíssimos recursos. Disney, Jobs, Zuckerberg, são apenas alguns dos exemplos que vocês podem estudar. Empreender é estudar, é entender. Não tem magia, tem trabalho, e trabalho muito duro. Então, Paulo, muito obrigado por ter vindo aqui no Viralizando, trocar essa ideia com a gente sobre startup. Espero que você de casa tenha gostado, e quem quiser continuar acompanhando aqui o programa na internet, ó, vai lá, curte a nossa página no Facebook e também segue o nosso canal lá no YouTube. Gente, até o próximo programa. Um beijão, tchau!